O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam, no seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, a alegria é o tema que orienta toda a liturgia deste domingo. A alegria cristã, que ela é muito mais do que um momento festivo de um encontro entre pessoas. A alegria que de fato é, como recorda a Santa Igreja, é um dos frutos do Espírito Santo, o primeiro. E para nós colhermos aquilo que a Igreja quer nos transmitir através da Sagrada Liturgia e também da Palavra de Deus, é importante nós mergulharmos nos textos que escutamos. Na primeira leitura, o tema é a alegria. Que contexto se dá a primeira leitura? O povo de Israel havia sido levado para o exílio da Babilônia, cativeiro, por Nabucodonosor. E o povo, quando saiu da terra de Jerusalém e foi levado para a Babilônia, foi justamente para que o povo se purificasse dos falsos ídolos. Qual foi a consequência direta do exílio? A consequência direta foi a desobediência e mais, a idolatria. O povo começou a servir outros deuses, colocar sua fé nesses falsos deuses. Então, uma consequência direta deste ato foi o exílio. Durante o exílio, foi um período de massacre, evidentemente, de sofrimento para o povo. E o profeta Sofonias agora está aqui, anunciando ao povo que o exílio está acabando. Por isso começa a leitura. Canta de alegria, cidade de Jerusalém. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te, exulta de todo o coração. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti. Acabou o cativeiro, acabou o exílio. Agora é hora de voltar para a terra. Chega de sofrimento.
esse anúncio é um anúncio de alegria. Por quê? Porque agora não estamos mais debaixo do domínio do severo Nabucodonosor, mas agora nós estamos debaixo da autoridade do Deus de Israel, que é o único Senhor, a quem nós desobedecemos, a quem nós voltamos as costas e nos rebelamos muitas vezes. Ele é a nossa alegria. Veja que a alegria, portanto, é voltar para Deus, é estar nele, é reencontrar a cidade santa de Jerusalém e voltar para ela, porque lá está o lugar do encontro com Deus. A alegria, portanto, é um retorno para Deus. O salmo de hoje do profeta Isaías: exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Um canto de exultação pela alegria da cidade de Jerusalém também. Jerusalém, nós sabemos muito bem, depois tornou-se a cidade santa, onde nosso Senhor foi crucificado. E Jerusalém sempre foi a sede, vamos dizer assim, religiosa. E por isso, ela é sempre símbolo da exultação do Deus de Israel. E o povo se exulta com esta alegria. Na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo começa dizendo, inclusive, é o tema dessa missa de hoje. Toda ela, o domingo Gaudete, é celebrado em torno disso. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Por isso, o domingo da alegria. Essa é a antífona que inicia a Santa Missa de hoje. Alegrai-vos. E como eu dizia, o domingo Gaudete, a palavra, é porque assim, a alegria na palavra latina, em latim, ela tem dois modos de alegria. Tem a alegria letícia, que inclusive é o domingo letare, né, que nós celebramos no quarto domingo da quaresma. E nós temos uma outra alegria, que é a alegria gaudium, que é a alegria que nós estamos celebrando, que é uma alegria diferente da alegria letícia. Tem essa distinção. A letícia é uma espécie de alegria mais externa, onde você, no momento de festa, se alegra e tal. O gaudium é uma alegria espiritual, uma alegria mais profunda que a alegria letícia. A palavra alegria, na língua portuguesa, ela tem um único significado. Na língua latina, tem dois significados. Então, o significado é esse, uma alegria espiritual, que é fruto de, por exemplo, um contentamento. Você tem, por exemplo, uma experiência de chegar ao final do ano, né, aqueles que estudam, e concluir a última prova com êxito. Isso te gera uma alegria, um contentamento, uma espécie de realização. Um professor que, por exemplo, no final do ano chega e corrige todas as provas, fecha todos os boletins, tudo concluído, e ele diz, pronto. Isso provoca uma alegria, uma realização, um contentamento de algo. Mas é um pouco mais o gáudio. É aquela alegria espiritual que só Deus pode nos dar. Não é somente de uma realização, de uma coisa, mas é de Deus mesmo em nós. Por quê? Interessante que São Paulo fala sobre alegria, mas São Paulo não estava no contexto de alegria. São Paulo escreveu 12 cartas ao todo, sem contar a carta aos Hebreus. As 12 cartas paulinas, 4 delas, São Paulo escreve na prisão, que é a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios e a carta a Filemon. Essas 4 cartas São Paulo escreveu na prisão. O trecho de hoje é um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, que São Paulo está preso. Está preso porque ele estava sendo perseguido pelo fato de anunciar Jesus. Ele que era perseguidor de cristãos, esteve até na morte de Estevão, primeiro protomártir, que viu a morte de Estevão, depois da sua conversão no caminho de Antioquia, quando ele mudou radicalmente sua vida e tornou-se cristão. A partir disso, o apóstolo Paulo começou a pregar Jesus. Então,
isso trouxe uma consequência. O Império Romano prendeu o apóstolo Paulo. E São Paulo, escrevendo à comunidade de Filipos, olha o que São Paulo diz, estando na prisão, né? Ao invés de se lamentar, de se entristecer, estou sozinho, abandonado, mas continuem perseverantes e tal, São Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida por todos, o Senhor está perto. Olha a certeza de São Paulo, preso, correndo riscos, o Senhor está perto, o Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara, o Senhor está ao meu lado, como diz o Salmo, como um valente guerreiro. Esta é a certeza da alegria cristã. Mas continuemos. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai a Deus as vossas necessidades com orações e súplicas, diz o apóstolo. Então não se inquiete. Não se inquiete com coisa alguma, diz o apóstolo. Não vos inquieteis, mas apresente para Deus com orações e súplicas as suas necessidades, confiante. Porque aí você vai ter uma alegria. O que nos deixa triste? É sermos inquietos. É a gente querer resolver tudo e não poder resolver nada. É a gente querer ter o controle de tudo e não controlar nada. Aí a gente fica infeliz, mal resolvido, para baixo. Se você não se inquietar com nada e deixar que Deus conduza tudo, e Ele conduz com maestria, certamente nosso coração vai ter muito mais paz e a alegria brotará no nosso coração. Mas aí nós chegamos ao Evangelho, né? A primeira leitura, a profecia de Sofonias, alegria, estamos livres do exílio. O Salmo, exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Chega na segunda leitura, São Paulo esbalda de alegria. Quando chega no Evangelho, joga-se um balde de água fria, né? Que daí chega João Batista e parece que acaba com a festa, né? Aí a gente já olha para a figura de João Batista, que é uma figura mais asceta, severa, né? Aí as pessoas perguntam para João, padre, esse evangelho está deslocado, né? Vamos falar a verdade, né? Esse evangelho está deslocado aqui, porque tinha que falar um evangelho de alegria. Aí chega, as multidões perguntam para João, o que nós devemos fazer? Aí João Batista diz, olha, se você tiver 2 túnicas, dê uma. Poxa, acabou com a festa, né? Ou seja, seja generoso. As multidões vão, os cobradores de impostos perguntam, o que devemos fazer? João diz, não cobreis mais do que foi estabelecido. Não vai passar a perna nas pessoas, seja honesto. Mas ainda os soldados perguntam, e nós, o que devemos fazer? Não tome à força dinheiro de ninguém, nem faça acusações falsas. Ficais satisfeitos com o vosso salário. Puxa, está deslocado. Mas não. O Evangelho, ele encaixa perfeitamente. Por quê? Porque o Batista, ele sendo de fato uma figura austera, severa, penitente, um homem que antecedeu a chegada do Salvador, porque ele foi o precursor, aquele que anunciou a chegada do Salvador. João Batista vem justamente para fazer o anúncio de que todos os montes sejam aterrados, tudo caia por terra, para que possa chegar o Salvador de Israel. Mas aí, o Evangelho parece que, até agora estava tudo alegria, estava tudo muito divertido, que parece que, mas não estava tudo divertido, porque São Paulo estava na prisão, o povo estava no exílio, estava tudo em período de crise. E João Batista vai mostrar o quê? Se você quer alegria verdadeira, a primeira coisa que você precisa fazer é ser generoso. Por quê? Porque como nós podemos ser movidos pela alegria? Só existe um modo de nós sermos movidos pela alegria. E qual é o modo que nos move a verdadeira alegria cristã? Não é uma alegria pagã, que é aquela alegria tosca, tola, de uma festinha de fantasia de carnaval, onde a gente coloca uma máscarazinha e, que legal, nossa, estamos felizes, né, divertindo. Não, essa é uma alegria tola, para não dizer babaca, né? Não é dessa alegria, estou falando de uma alegria cristã, que é algo que é fruto do Espírito, não é fruto de uma realidade externa, mas é mais profunda.
Como ser movidos por esta alegria? Santo Tomás de Aquino responde que um dos modos, e vai na direção do Evangelho de hoje, nos faz entender o que é o verdadeiro domingo da alegria. A verdadeira alegria, ela brota quando a gente faz aquilo que é justo. E por isso que São João Batista está mostrando, olha, se você tem 2 túnicas, dê uma. Se você cobra mais daquilo que foi estabelecido, você está trapaceando, portanto está sendo injusto, você não vai ser feliz, você não vai ter alegria. Faça aquilo que é justo, faça aquilo que é correto. E isso traz para a gente não somente uma sensação meramente sensorial, de um sentimento bom, mas traz a você um contentamento. Poxa, eu não preciso que ninguém reconheça o que eu fiz, eu sei que eu fiz por Deus, e isso me traz um contentamento porque eu fiz o certo. Eu fiz aquilo que é correto. Aí Santo Tomás explica, a justiça é uma das virtudes, porque a alegria brota da justiça, e a justiça é uma virtude humana. Vocês se lembram? Talvez não vão se lembrar. Vergonhosamente, isso daqui não é virtuoso não, a tristeza de não se lembrar disso daqui. Mas vocês se lembram quais são as 4 virtudes cardeais? Nem sabe o que é virtudes? O que são virtudes? Você não sabe o que é virtude, vai saber o que é virtude? Eu vou ficar falando de virtude aqui. Simplesinho, virtude é uma disposição para fazer o bem. Isso é ser uma pessoa virtuosa. Então eu tenho uma disposição para o bem, para o belo. Quais são as virtudes humanas? Elas são a base daquilo que nós precisamos para viver. As 4 principais, porque não são só elas, são as chamadas de cardeais, porque a palavra cardo é aquelas 4 que são o sustento de todas as outras virtudes. Porque todas as outras virtudes, na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, no Tratado Moral das Virtudes, são 56. Então, eu só estou pedindo para você se lembrar de 4, não estou pedindo para lembrar de todas. Quais são as virtudes cardeais? Primeira e mais importante de todas, a prudência. Às vezes a gente realiza isso, mas não sabe que é uma virtude. Mas ser prudente nas ações. Segunda, fortaleza. Terceira, justiça. Quarta, temperança. Eu estou falando da justiça. Aí Santo Tomás pega as 56 virtudes. Destas virtudes todas, 55 diz respeito a mim. Ou seja, se você vai buscar uma virtude da prudência, para quem que é a virtude da prudência? Para mim. Eu não vou buscar a virtude da prudência para os outros. Cada um precisa. Se eu vou buscar a virtude da humildade, que é uma virtude humana, eu quero que você seja humilde. Busque essa virtude. Não, eu preciso buscar essa virtude. Então, todas as virtudes dizem respeito a mim. Mas tem uma das virtudes humanas que não dizem respeito somente a mim. E qual é? A virtude da... Gente, vocês não estão prestando atenção na homilia, não? Eu acabei de falar agora atrás. Qual é a virtude? Tem alguns que estão prestando atenção, mas é a minoria. Justiça! Entendeu? Justiça. O que é preciso para ser alegre? Fazer o que é justo. E a justiça não é uma virtude que diz somente respeito a mim, ela diz respeito ao outro. Porque o que é a virtude da justiça? Justiça é dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Ponto. Mas é claro que a justiça cristã ultrapassa isso. Não é somente dar ao outro aquilo que lhe é de direito, é dar mais. E é por isso que o Evangelho de João Batista colou perfeitamente com o Domingo da Alegria. Se você tem 2 túnicas, dê a quem não tem. Se você é dono de um bem, de uma propriedade, de um estabelecimento, não cobre injustamente. Não se favoreça com isso, porque você está sendo injusto.
E você não está dando ao outro aquilo que é direito do outro. Faça aquilo que é justo e correto. E isso te trará alegria. Eu sei que eu sou uma pessoa honesta. Isso é alegria cristã. A alegria de saber que eu estou fazendo as coisas corretamente não é para que a Receita Federal me descubra. Eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão a Receita baixa aqui. Ou a Receita Estadual. Ou a Polícia Federal. Né? Operação que vai ser realizada. Não. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, porque é justo, porque é virtuoso isto. Não é porque tem as entidades. Claro que nós vamos fazer as coisas corretamente. Mas isso é uma consequência do saber que eu preciso fazer a coisa correta, porque eu estou diante de Deus. Ele me vê. Muito mais do que a Polícia Federal ou qualquer outro organismo que possa me investigar, Deus vê tudo. Isso é justo. Entenderam? Como que isso traz alegria. Isso traz uma liberdade de espírito. E você não fica simplesmente numa alegria tola. Por quê? Porque a alegria do Natal é, como eu disse, não é se revestir de uma alegria passageira, mas é uma alegria perene. É uma alegria que é uma certeza. Ele está conosco, Ele está perto de mim. É muito mais, como você olha, por exemplo, para o mistério do Natal, gente. Nós estamos a 10 dias de celebrarmos o dia do Natal. E quando a gente olha as páginas do Evangelho da noite do Natal, não é uma noite de alegria. Aparentemente. Segundo uma ótica material, não é. Porque é uma noite frustrante. É uma noite que deu tudo errado. Porque olha, Nossa Senhora e São José estavam lá de boa em Nazaré. Tudo certo. De repente o imperador César Augusto convoca um recenseamento obrigando todos os habitantes da terra a ir à sua terra natal e se recensear. José, porque era da descendência de Davi, tinha que ir para onde? Para Belém, porque ele nasceu em Belém. Então o que faz São José? Toma Nossa Senhora e vai para Belém, para fazer o recenseamento. Só que Nossa Senhora já estava nos dias para dar à luz. Quando chega em Belém, quando chegam em Belém, a cidade está lotada, porque todo mundo que era da descendência de Davi baixou lá. Então não tinha pouca gente. Eles vão nos hotéis, nas hospedarias, e estão todas lotadas. São José não encontra um lugar nas hospedarias. Aí, de repente, São José tem que procurar um lugar de abrigo, porque Nossa Senhora está para dar à luz. E o que ele encontra? Uma gruta, que era o lugar onde os animais se escondiam das noites frias. Porque em Belém era inverno. Era inverno. Portanto, é um local totalmente inóspito. Ninguém desejaria que seu filho nascesse num curral, não é verdade? Você imagina a frustração do coração de São José nesse momento, de não ter um lugar para colocar o Santíssimo Filho de Deus e a Santíssima Virgem Maria, para que acontecesse um parto de maneira humanizada. É uma noite fracassada. Não é uma noite de... Não tinha lá um sonzinho, né? Uma caixinha da JBL, tocando um fundo musical. Hey! Né? Não tinha um berço de ouro. Ela não tinha nem onde embalar o menino. É uma noite de frustração. Aparentemente. Mas o Papa Bento XVI diz claramente: uma coisa não faltou naquela noite: o amor eterno se fez carne. E por isso, aquilo é a realização e basta. Essa é a alegria do coração de Nossa Senhora de São José. Não tem problema não ter uma roupinha para embalar ele. Não tem problema não de não ter um bercinho de ouro, de ter músicas natalinas para engrandecer esta noite bela e santa. Porque a noite é santa, porque um acontecimento real e histórico veio a esse mundo. Jesus. Ele é a certeza do Natal.
E é isso que nós perdemos com esta mundanização. Os nossos natais se tornaram mundanos e pagãos, porque nós esquecemos que o centro é a fragilidade de uma criança que nasce na pobreza. Gente, nós precisamos recobrar a beleza do Santo Natal. O Natal não precisa de muita coisa, não. O Natal é simples. Quando a gente rebusca muito, enche a coisa, a gente tira Deus do centro. A simplicidade está que Ele é o centro. Vamos trazer Jesus para o centro da nossa vida? Para que a gente celebre de verdade o Natal? Porque senão você vai chegar na noite santa do Natal e vai celebrar somente uma noite, tal, legal, passa a meia-noite, Feliz Natal, pá, 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 e fica nisso daí. Não é essa alegria que nós estamos celebrando hoje, mas é uma alegria que vai para além, é uma certeza espiritual que nutre a nossa alma, que eleva os nossos corações e diz aquilo que São Paulo diz: não se inquiete com coisa alguma, apresente a Deus todas as suas necessidades, porque o Senhor está perto de ti. Pronto, Ele está aqui. Ele nasceu na manjedoura pobre do meu coração. Padre, eu olho para dentro da manjedoura do meu coração, está um lixo, porque tudo por fora está bonitão, mas por dentro está podre, está cheio de pecado, lamaçal, miséria, maldade, eu faço coisas injustas, eu não sou generoso, eu sou apegado, e vai, pá. Então vamos lembrar que Jesus nasceu num curral, você nasceu no chiqueiro, né? No lugar onde os animais estão lá. Ele pode nascer no seu coração também, não tem problema. É claro que a gente precisava preparar um pouquinho melhor, né? E para isso tem confissão. É para a gente tirar um pouquinho dos estrumes que estão dentro de nós, dos lixos que nós deixamos lá dentro de nós mesmos, e botar para fora, para que Jesus pelo menos possa ter um lugarzinho decente para nascer. Não vai ter um bercinho de ouro dentro do seu coração, porque nós não estamos tão bom de virtudes, né? Porque nós nem sabemos muito o que é virtude, o que dirá exercitar virtudes, né? Mas fique com esta ideia. De onde vem a alegria? Como nós podemos ser movidos pela alegria? Fazendo aquilo que deve ser feito, fazendo aquilo que é justo. É justo que você faça o bem para o outro? Faça-o, sem esperar nada em troca. Eu vou mandar, porque daí vem. Não, faça de maneira livre, esponsal. Porque assim nós redescobriremos, ou melhor, descobriremos em que consiste a alegria cristã. Em fazer aquilo que deve ser feito.